Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos conhecer, né, uma tecnologia já bastante madura, né, já existe há um certo tempo, que é a API Java RMI. Né? Ela é apenas um exemplo de API, vamos utilizá-la como exemplo nessa aula, mas o foco é exercitar, digamos assim, o conceito de execução distribuída de objetos. Por quê? Porque essa execução distribuída ela vai ser base para a continuidade da disciplina, para o restante da disciplina, onde iremos enfatizar requisitos de escalabilidade, né? Técnicas para a promoção da escalabilidade, algoritmos de escalonamento, de distribuição de carga entre servidores. Então, para distribuir uma carga de execução de tarefas entre servidores, é importante, né, que haja uma execução distribuída em diferentes servidores. Tá? Então, o Java RMI, como o próprio nome sugere, né, é voltado para a execução distribuída de objetos. Tá? É Remote Method Invocation. Então, a evocação de método ela é feita de forma distribuída. Tá? Então, nós acionamos o método de um local, de um computador, digamos assim, no nosso caso de um computador cliente, né? E quem processa a execução desse método, na verdade, é um objeto que está em outro computador. Então, há uma impressão de execução local, é uma chamada de método tradicional, simples, mas a API de execução remota se responsabiliza por toda a comunicação entre os computadores e a execução de fato acontece em outro local. Tá? Então, antes de ver na prática, vamos conhecer um pouco também do conceito. Né? Então, essa execução remota da funcionalidade, no caso de linguagens orientadas a objetos, do método, né, ela evoluiu a partir de outra tecnologia, que é o RPC, Remote Procedure Call, né, que é a execução remota de procedimentos ou de funções, né, remotas. Né, não deixa de ser uma atualização dessa tecnologia para o paradigma orientado a objetos. Né. Então, esse RPC, né, consiste em chamadas remotas, né, a certas funções ou procedimentos, né, com a transparência de localização. Então, para o programador, é como se estivesse executando uma simples função, um procedimento dentro do seu programa, né, o que torna muito mais fácil a implementação de aplicações distribuídas, né, porque abstrai, né, permite abstrair esse código de abertura de socket, de comunicação, de transferência de dado de um lado para o outro, depois o retorno. Então tudo isso aí é abstrato, né? Fica abstraído e mais simples. Né? E o Java RMI é justamente essa tecnologia que nos permite a chamada de métodos em objetos de uma maneira análoga ao RPC, só que agora atualizado ao paradigma de orientação a objetos. Lembrando que essa execução é transparente em relação ao host. Então pode ser no localhost, como é o nosso caso aqui, já que nós não temos uma segunda máquina para testar de fato distribuído, né? Mas pode ser em qualquer outro host acessível a partir da rede, digamos assim, do computador que está executando, né, o cliente. Né? Então essa tecnologia RMI é exclusiva da tecnologia Java, digamos assim, faz parte do aparato, né, que acompanha a máquina virtual Java, né, e é tipicamente cliente-servidor. Alguém executa o método e alguém solicita essa execução. Né? Então, alguns conceitos envolvidos nessa tecnologia. Primeiro, o conceito de objeto remoto. Então, um objeto remoto é um objeto que, digamos assim, recebe ou pode receber chamadas de métodos ou invocações remotas, né, e passa uma impressão de localização local, apesar dele estar distribuído. Né? E a referência ao objeto remoto, o ponteiro para o objeto remoto, é quem dá essa impressão de localidade. Né?
Então, para que um objeto possa invocar métodos de outro, ele precisa de uma variável, de um ponteiro, de uma referência. No Java RMI, essa referência é uma espécie de conector que faz esse intermédio, né, e abstrai a localização. Né? Todo objeto remoto precisa implementar uma interface remota. Né? Ele possui uma interface que torna explícito, né, essa interface pública, né, ou especifica quais métodos podem ser executados remotamente. Por quê? Para que haja uma preparação por conta desse ponteiro, né, dessa variável, né, desse conector que faz o meio do caminho. Né? E claro, exceções podem ocorrer durante a execução e particularmente no caso de uma execução remota, há exceções próprias, né, decorrentes da distribuição. Timeout, né, inacessibilidade e tudo mais. Então há exceções próprias também a serem tratadas, né, no lado do cliente, né, eventualmente até para, se quiser tentar de novo, se quiser usar um servidor redundante, coisas desse tipo, como nós iremos abordar também, né, em aulas futuras da disciplina. Então, além dos requisitos de escalabilidade, nós também iremos tratar disponibilidade. Né? Faltou mencionar isso lá no iniciozinho da aula. Então, essas chamadas remotas, ela paga-se um preço, tem-se um tempo de resposta maior, obviamente, porque além da execução, há todo o tempo de transmissão de dados, de recepção, né? o tempo de latência da rede. Então é natural que tenha uma redução no tempo de resposta. Né? Melhor, um aumento no tempo de resposta, uma redução no desempenho. Né? Então as chamadas remotas são mais vulneráveis também, né? Porque a indisponibilidade da execução também está sujeita à indisponibilidade da rede, né? Eu dependo da disponibilidade de uma comunicação que naturalmente é mais vulnerável do que uma execução local, né? E as falhas costumam ser mais diversas e complexas, né? Então a arquitetura é bem simples, né? Então a tecnologia RMI, Java RMI, tem duas classes, digamos assim, responsáveis por essa comunicação, uma do lado do cliente e outra do lado do servidor, né? Então a classe Stub é uma classe gerada pela máquina, as duas são geradas pela máquina virtual, né? Mas a classe Stub fica do lado do cliente, né? E implementa essa mesma interface remota. Então ela é local ao cliente, é local ao chamador, ao evocador do método, né? E passa a impressão, como se fosse um facade, de que ela implementa a interface remota, quando na verdade ela só repassa, né, para quem de fato implementa, que está no lado do servidor. Então ela inicia a conexão remota, né, faz uma ponte, né, com o servidor e fica dentro dessa ponte, né, serializando, desserializando, né, dados, né, objetos de dados. Então serializando o que ela vai passar para o servidor e desserializando o que ela recebe como retorno, né, inclusive exceções, né. E o skeleton é o outro lado, é quem está em conversa com o stub, né? O stub, como o próprio nome sugere, né, só falando mais esse detalhe, stub é a mesma expressão usada quando a gente tem uma classe oca, no caso dos casos de teste, né? Uma classe com retornos óbvios só para suprir necessidades de teste, né? E o stub é essa classe não oca, né? Mas que em termos de implementação da funcionalidade ela só repassa, né? Eu daria um nome mais apropriado para mim seria facade, né? Ou sei lá, bridge, alguma coisa do tipo, mas tudo bem. Já o skeleton é também gerado pelo compilador, mas assim, do lado do servidor, né? E essa sim implementa a interface remota, tá? Então ela faz o mesmo papel do stub, só que do lado do servidor. Então ela também serializa e desserializa,
né? Deserializa os dados recebidos, né? Parâmetros de execução do método, e serializa o retorno, seja uma exceção ou o retorno normal. Tá? E esse skeleton é quem executa efetivamente, né, o método do objeto, né, que está no servidor. Né? Então, há uma comunicação constante, digamos assim, entre stubs e skeleton. Né? Lembrando que o cliente eu posso ter quantos eu quiser, né? Eu posso executar de forma distribuída quantos eu quiser, né, no meu servidor. Cada servidor vai ter o seu skeleton e cada cliente vai ter o seu stub. Então, se para cada invocação de método eu tivesse que ter, né, a máquina, incluir IP de máquina, porta destino, isso tudo aí seria um ruído muito grande. Né? Eu teria muitos locais para definir endereço IP, muitos locais para definir porta. Né? Em caso de reconfiguração de servidor, por exemplo, de mudança de servidor, eu teria que ter muitas boas práticas de programação para evitar inconsistências. Né? Como, por exemplo, o uso de um repositório local, de um pool local para armazenar dados de IP, dados de porta, dados de um monte de coisa, como ou constantes ou variáveis, seja lá o que for. Mas eu aumentaria a chance de efeitos colaterais, de inconsistência, né? De dados inconsistentes no decorrer do código do meu software. Então o RMI oferece um serviço mais simplificado, uma maneira mais simplificada, né? Que é o que eles chamam de RMI Registry, né? Para que eu abstraia um pouco mais as informações de localização dos objetos remotos. Tá? Então, o que acontece é que o cliente, antes de se comunicar com o servidor, ele recorre ao RMI Registry. Tá? E o RMI Registry permite que esses caras passem a se comunicar. Beleza? Agora, claro, para o cliente encontrar o servidor no RMI Registry, o servidor antes já teve que se registrar, né, no RMI Registry. Então, quando um servidor se registra e diz, olha, eu sou fulano, aí o cliente vai aqui e pergunta, olha, eu quero chamar o método de fulano. Pronto, aí sim, o RMI Registry, né, já conhece previamente o servidor, passa um ID, digamos assim, alguma maneira, né, um endereço virtual para que o cliente consiga chamar o método daquele servidor. Na verdade, para que o stub que está do lado do cliente consiga conversar com o skeleton que está do lado do servidor. Então, a implementação ela é bastante simples. Basicamente, do lado do servidor é necessário, lembrando, ter uma interface remota, né? Você precisa implementar a interface remota, precisa de uma classe que implemente essa interface e também precisa de um código que levante o servidor, em outras palavras, que abra a porta, que indique em qual porta o servidor está executando e registre esse servidor aqui, como nós falamos na figura, né, no RMI Registry. Então, o servidor precisa de 3 partes: uma interface, uma classe que implementa de fato essa interface e um código principal, digamos assim, que fica em loop, né, escutando uma porta, né, e se registra no RMI Registry. Né. A partir daí, eu já posso usar o servidor lá do meu cliente. Então, essa implementação precisa dessa interface remota, né? Preciso também de uma classe que implemente isso daí e de um programa principal que execute o servidor, né? Que registre o servidor no RMI Registry. Já no lado do cliente, né, eu preciso acessar, digamos assim, obter o servidor, né, o registro do servidor, a localização do servidor e executar o método normalmente, né? Então é importante também destacar uma coisa, que caso 2 clientes tentem acessar o mesmo objeto
ao mesmo tempo, o mesmo objeto que está no servidor, ao mesmo tempo fazendo alterações nesse objeto, por exemplo, alterar o preço de um produto, alterar o status de venda de um determinado produto, por exemplo, isso obviamente pode haver inconsistência. Nós já sabemos, quem já trabalhou com multithread em Java sabe que quando duas threads, inclusive quando estavam usando o padrão singleton, né, vimos isso. Quando duas threads tentam acessar o mesmo objeto ao mesmo tempo, pode haver inconsistência. Como resolver? Como foi que a gente resolveu lá no singleton de uma maneira bem simples em Java? Através do synchronized, né? Então, basta a gente colocar o modificador synchronized, né, em cada método da classe do objeto remoto. Então, o objeto remoto, por ser uma execução distribuída, é prudente ele ser sincronizado, ele precisa ser sincronizado, tá? Para evitar a execução concorrente, digamos assim, concomitante, né, do método, tá? Então esse modificador faz com que a gente, como já vimos, né, no singleton, a gente implemente uma espécie de semáforo na execução. Então só há efetivamente uma execução em cada momento do software, tá? Então o servidor ele vai executar de forma sequencial aquele método, tá? Se houver execução de métodos diferentes, isso até pode acontecer multithread, pode acontecer em paralelo. O RMI ele já é uma tecnologia multithread, né? É transparente isso para o programador. Mas se houver execução do mesmo método, execução concorrente do mesmo método, o Synchronized já garante que o servidor vai colocar ordem na casa, colocar um semáforo e executa um de cada vez, tá? Uma requisição de cada vez. Vantagens, né, do RMI, de se utilizar essa tecnologia, porque ele é extremamente simples de ser implementado. Nós veremos. Simples, transparente, é muito fácil implementar a distribuição em sistemas Java, usando RMI, né? Você abstrai muita coisa, toda a parte de comunicação, de endereçamento de rede, ou de criação de socket e tudo mais é abstraído. A sintaxe da chamada do método é igual ao que já estamos acostumados, é uma chamada local, né? Tanto é uma tecnologia intuitiva que se difundiu muito rápido na plataforma Java, né? É similar a outras tecnologias distribuídas, para quem já ouviu falar do Corba, por exemplo, né? Porém é mais simples, né? Porque o Corba seria algo relativamente equivalente, só que voltado para qualquer linguagem de programação. Então eu consigo inclusive comunicar entre linguagens de programação, né? Claro que há outras tecnologias que vieram depois de RMI e depois de Corba, que se destacam ainda mais, como por exemplo os serviços web, os microserviços, né? Então são tecnologias que também são multiplataforma, né? Independente da linguagem de programação, tá? No caso do RMI, ele é mais simples de se implementar do que um serviço web, tá? Porque você passa a ilusão de uma chamada local, realmente, de uma chamada de método simples, que na orientação a objetos não tem uma maneira mais simples de se executar uma funcionalidade do que essa, né? Então, como tudo é implementado em Java, né, você não necessita digamos assim, de um broker diversificado, de uma IDL, de uma comunicação, digamos assim, sofisticada, que faça a conversão entre linguagens, né, ou entre os tipos, ou entre as interfaces, né, porque tudo é definido usando as próprias interfaces Java, né, então é mais simples, né. RMI permite que objetos possam ser passados por valor de uma maneira muito natural, porque você simplesmente chama e passa esses parâmetros, né? E naturalmente, né, ou de forma transparente para o programador, simplesmente esses objetos são serializados, passados por um lado,
deserializados, processados, aí serializa o retorno, volta, e tudo é transparente, né? E com o RMI, objetos podem ser transferidos de servidores remotos para o cliente, né? O seu retorno em tempo de execução de forma segura, né? Serializada, né? Tranquilo. Claro que também temos desvantagens, né? Para cada máquina onde estão os objetos remotos, deve haver um servidor de nomes para os mesmos serem registrados, né? Então a gente precisa ter um servidor de nome, né? Então faz parte da implementação do servidor, digamos assim, né? Você registrá-lo em um servidor de nomes, né? Abrir essa conexão, ficar escutando uma certa porta. Então é uma desvantagem, digamos assim, uma preocupação a mais que quem for implementar o servidor vai ter que ter, né? Como o RMI usa comunicação síncrona, o cliente não pode fazer outras tarefas enquanto espera a resposta do servidor, né? Então o cliente vai precisar, para ele passa a abstração da execução local. Então quando a gente está implementando um sistema, um software orientado a objetos, uma chamada de método, ela tem uma sincronização natural, onde ao chamar um método, o meu programa espera o retorno daquele método para continuar a minha execução. É natural, a não ser que o meu sistema, o meu software seja multithread, né? Mas em cada thread a execução ela é naturalmente sequencial, e assim acontece também com o cliente RMI, tá? É muito transparente, né? E são necessárias configurações adicionais no firewall, né? Por conta de segurança, né? Então pode causar queda de desempenho ou restrições de acesso, dependendo, né, da configuração. E RMI tem como principal desvantagem o fato de ser voltado para uma linguagem específica, né? Então é limitado a Java, e muitas vezes a gente precisa combinar outras linguagens de programação, né, e etc. Em RMI é possível? Mas não é simples. Por quê? Porque a gente vai ter que usar tecnologias do próprio Java. Em outras palavras, o RMI vai fazer a ponte entre duas classes Java, e a classe Java que estiver no servidor vai ter que usar alguma API de integração com outra linguagem, seja JPL para integrar com Prolog, seja JNI, né? Java Native Interface para comunicar com qualquer outra linguagem, né? Executável no servidor, né? Então as soluções mais abrangentes, né? Que se você tem essa necessidade de combinar diversas linguagens de programação, talvez seja muito mais vantajosas, como Corba ou principalmente serviços web, né? Então vamos para o nosso exemplo prático. Então, antes de mostrar no código, só passando de uma maneira bem rápida, esse aí foi o exemplo que eu preparei para a nossa aula, né? Então, primeiro falando do servidor. Quem lembra de quantas partes a gente precisa no servidor, quantas coisas precisa implementar no servidor? 3. Acertou quem pensou nessa resposta, né? 3. Então a primeira delas é a interface remota. Então a interface remota, aqui eu chamei de calculadora, porque a gente está implementando uma calculadora que faz as 4 operações básicas, né? Soma, subtrai, multiplica e divide. Então é simples implementar uma interface remota, basta ela herdar da interface remote do Java RMI, né? Então o pacote mesmo é java.rmi, tá? Então eu chamei de iCalculadora, que herda da interface remote do RMI. E todo método que estiver nessa interface, ele precisa sinalizar a exceção remote exception, tá? Então, simples assim. Então olha só a assinatura dos meus métodos: public long, método add, que recebe 2 parâmetros long, que pode lançar remote exception. Não tem outra diferença em relação à interface padrão, tradicional de Java. Apenas a restrição de ter que herdar de remote e os métodos poderem lançar
remote exception. E, além da interface, a gente precisa de uma classe no servidor que implemente essa interface, né? Então, nesse caso daqui, essa classe ela implementa a interface e calculadora, e ela vai herdar, digamos assim, de uma classe que vai fazer, digamos assim, aquele meio de campo, né? Então, a classe no servidor que vai se comunicar com o stub, né? Então, por isso, ela precisa também herdar ou ter essas funcionalidades de comunicação em rede. Para isso, basta a gente herdar de Unicast Remote Object, tá? Então, esse Remote Object, o Unicast Remote Object, é uma classe da própria API RMI, tá? Do lado do servidor, que vai fazer essa comunicação. Existe também algo que a gente vai usar do lado do cliente, tá? Por enquanto, fica aí guardando. Nós começamos a implementação pelo servidor. Então, basta isso, tá? Simples assim. E aí a gente implementa os nossos métodos, tá? Os nossos métodos tradicionalmente, né? Então, o método long, né, vai retornar o subtração A menos B, multiplicação A vezes B, divisão A dividido por B. Ah, professor, e onde é que está aqui a abertura de conexão, serialização, desserialização? Então, por enquanto aqui, a gente abstrai tudo. Por quê? Porque é tudo transparente, o RMI cuida, né? Essa herança que nós colocamos aqui na classe, né, juntamente com a implementação da interface que é remota, já é suficiente, tá? Se por acaso a gente quiser permitir que essa classe seja executada, esse objeto, fruto dessa classe, melhor dizendo, seja executado de forma concorrente, no caso, o método de subtração pode ser executado de forma concorrente? Pode. A gente diz que ele é synchronized. Bastaria indicar que ele é synchronized e já estaria tudo resolvido. Do jeito que está aí, funciona? Funciona. Só que ele não vai permitir acessos simultâneos, execuções simultâneas, né, ao mesmo método. Caso isso ocorra, ele vai lançar uma exceção. Tá, já? Se você quiser permitir, acrescente o synchronizer. Pode perder um pouquinho de desempenho, mas você ganha essa possibilidade de executar, digamos assim, não em paralelo, mas de executar de forma concorrente, né? Claro que respeitando a serialidade, né, do synchronizer, o semáforo que ele implementa. E a terceira parte do servidor é aquela que eu comentei, que registra no servidor de nomes, né? Vai registrar o servidor e vai escutar uma determinada porta, né, da sua rede, tá? Então, nesse caso daqui, foi criado, né, um programa principal. E, na verdade, todo o código de registro eu coloquei no construtor dessa classe, né, do servidor de calculadora. Então, se a gente olhar o construtor, ele simplesmente vai instanciar o objeto que, de fato, vai executar as funcionalidades, né, o objeto C, né, que é do tipo iCalculadora, e ele é instância da classe do servidor, da classe que implementa a interface remota iCalculadora, né? E depois a gente registra no servidor de nomes do próprio RMI. Então, naming, rebind, perceba que é um método estático, né, do servidor de nomes do RMI, naming, rebind, e aí a gente está registrando, né, no localhost na porta 1099, tá? Então, na porta 1099, a porta 1099 é a porta que o servidor vai ficar escutando. E ele se registrou, né, nesse servidor de nomes, né, do localhost, digamos assim, com o nome de Calc Service, né, serviço de calculadora, né? E qual é o objeto local aí nesse servidor que vai atender a essas chamadas de método que chegarem, né, por aí? Vai ser o objeto C, tá? O objeto que foi instanciado, beleza?
E já do lado do cliente, né, de forma muito simples, o cliente da calculadora ele precisa se conectar ao servidor, ele precisa obter essa instância. A única coisa diferente entre uma implementação tradicional em Java e a implementação em RMI para o cliente é uma única linha, tá? Essa linha daqui. Então, o cliente, a maneira de instanciar o objeto é diferente. Por quê? Porque o objeto que de fato implementa é o objeto que está no servidor. Então, o cliente não vai poder dar um new na calculadora. Ele vai simplesmente fazer uma conexão ou uma referência remota para o objeto que está no servidor. Como ele faz isso? Usando o name service do RMI. Então ele vai usar o lookup, o método lookup. Olhe para o objeto remoto que está no localhost 1099 com o nome de calc service, né? Serviço de calculadora. Então, a partir disso daqui, o próprio RMI vai instanciar um stub, né, que vai se passar pelo objeto do tipo iCalculadora. Né? Ele vai se passar por esse objeto. Ele vai ser o C. Esse C vai ser um stub. E eu posso chamar o método tranquilamente, de forma transparente, como eu chamaria numa execução local, 100% local. Não vai mudar nada a partir daí. Tá? E aí, cada chamada de método dessa vai implicar, digamos assim, em uma abertura, uma sincronização, serialização dos parâmetros, né? Serialização, né? Serialização do parâmetro, passa para o outro lado, né? Desse outro lado, vai deserializar, vai executar, pega o retorno, serializa, devolve para cá. Então, quando devolver, esse cara imprime. Então, é tudo transparente, né? O que acontece aí é a serialização. A sincronização só acontece se for synchronized, aí vai acontecer do lado do servidor. O semáforo vai ficar lá, né? Se o método da classe calculadora for synchronized. Então, passagem de parâmetro, para a gente fechar, né? Quando se passa um parâmetro para um método remoto, pode ocorrer duas situações. No caso, o método pode ser um objeto, qualquer que seja o objeto, de qualquer classe, inclusive classes criadas por você, né? Classes de entidade, por exemplo, do seu sistema, ou tipos primitivos. Né? No caso dos tipos primitivos, o RMI faz uma cópia, literalmente, do parâmetro. Um inteiro ele é copiado e transmitido, né? Para o servidor, e enviado para o servidor. No caso do objeto, a serialização ocorre. Né? Então, essa serialização ela acontece de forma extremamente transparente, né? Então isso aí facilita demais. Você não precisa sequer se preocupar em vou implementar um JSON, um conversor de JSON e etc. Não, isso aí algo equivalente, é feito automaticamente, que é o que é a serialização. Então o objeto ele implicitamente é convertido em algum texto, não necessariamente um JSON, né? E passa para o outro lado, deserializa, volta a ser objeto, ele é executado, depois serializa o retorno, volta e deserializa, o retorno é entendido como objeto, né? Ou como um dado, né? Primitivo, no caso. Beleza? Lembrando que quando o dado é primitivo, não acontece a serialização, acontece uma cópia do valor. Quando o dado não é primitivo, acontece a serialização, já que é um dado mais elaborado, um dado, né, potencialmente composto, né, inclusive com atributos e tudo mais. Né? Então é isso, né, a gente fica por aqui. Na verdade, eu quero mostrar ainda executando, né, isso daí executando. Então vamos para o Eclipse. Eu queria mostrar para vocês a execução do programa. Então, o servidor ele tem as três partes, né? A interface, a implementação dessa interface e o programa principal, digamos assim, que faz com que o servidor se registre numa determinada porta, né? Aqui eu acabei usando o Locate Registry para deixar explícito, né? Qual é a porta e qual é o local o nome do servidor. O local também e o nome.
do servidor. E quando o servidor estiver pronto, ele vai simplesmente dizer que está pronto. Esse programa principal, ele se encerra? Não, ele fica em loop infinito, tá? O rebind, ele fica em loop infinito. Na verdade, ele passa a bola para que eu diga que o servidor está pronto, mas eu continuo ouvindo ali, continuo rodando, né? Meio que em um loop infinito mesmo, escutando essa porta, tá? Só se eu matar o processo, como iremos fazer também para a execução, né? Mas o cliente só consegue se comunicar com o servidor, só consegue se comunicar com o naming service, naming registry do RMI, se o servidor, claro, já estiver registrado, né? Então o cliente é extremamente simples e o cliente ele olha para um determinado local, uma determinada porta e o nome do servidor. Se esse nome não está registrado ainda, vai lançar uma exceção. É o que vai acontecer agora, tá? Então, se a gente rodar, ele vai dizer, olha, a conexão foi recusada. Eu tentei acessar o localhost, eu juro que tentei, mas não me aceitaram, né? Então, a gente deve, né? Primeiro registrar o nosso servidor. Então, quando a gente acessar o registro, estou executando o mesmo ali. Deixa eu pedir para executar o servidor. Run Java Application, normal, é uma aplicação Java. E essa aplicação Java, pode olhar que o stop aqui, para matar o processo, continua disponível. Então, o processo continua ativo, tá? É uma espécie de loop infinito mesmo. Aí, quando a gente vai executar o cliente, aí o nosso cliente, sim, agora deixa eu dar um breakpoint aqui. O cliente, quando tentar instanciar, digamos assim, o objeto C, que na verdade vai instanciar um stub que se comunica com o servidor, nos dados de comunicação informados aqui, ele vai tentar abrir uma conexão, tá? Ele conseguiu. Foi rápido assim demais, porque está local, né? Localhost. Apesar de abrir conexão de rede e tudo mais, a latência aqui é mínima, né? Então, ele realiza, né, se eu apertar um F5 aqui na soma, por exemplo, 4 mais 5, né, o F5, o que vai acontecer é que ele vai fazer uma cópia do valor, né, abrir um proxy, uma comunicação de proxy, é porque a gente não tem como ver todo o código-fonte, mas há toda uma comunicação de rede, né, essa comunicação de rede, né, eventualmente, o println disso aí precisou ser, né, executado também, aqui já recebeu o retorno, né? Então essa comunicação de rede faz a cópia do valor, nesse caso que é um dado inteiro, né? Faz a cópia do valor, vai para o servidor essa cópia, ele realiza a operação, depois retorna, né? E tudo mais. Tá joia? Pronto, então a gente fica por aqui, pessoal, e qualquer dúvida, né, vocês entrem em contato. Já a gente vai fazer também a refatoração do nosso componente, não deixa de ser um componente, do nosso conector, do nosso sistema de empréstimo automático. Então a gente vai fazer a implementação remota do conector, né, utilizando Java RMI.